Bom dia, companheiras, companheiros, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos veja nesta live, neste xadrez político extra, nessa live extra que a gente tem feito para dar conta dos acontecimentos da movimentação do tabuleiro, das peças do tabuleiro do xadrez político. E hoje, agora, nesse exato momento, a gente faz uma avaliação da última pesquisa da Quest Investimentos, que coloca o ex-presidente Lula com possibilidade de vencer no primeiro turno. É isso, Ivan Martins? Isso não tem sido divulgado pela mídia, mas como é que a gente chega a esses dados, Ivan? De fato, é possível, mesmo com toda a dificuldade, com todas as ameaças, é possível Lula vencer no primeiro turno, segundo esses dados dessas pesquisas? Ivan Martins, bom dia, companheiro. Olá, companheiro Jair, demais companheiros e companheiras que nos assistem, que participam aqui conosco. Jair, segundo esta pesquisa, divulgada ontem, no dia 7 de abril de 2022, a mais recente, uma pesquisa presencial, já aí existe sim uma possibilidade de vitória no primeiro turno. É claro que a grande mídia, curiosamente, não divulga esse dado, que é o dado mais relevante dessa pesquisa. Aliás, Jair, o ponto fundamental das pesquisas todas que têm saído, sejam elas presenciais ou não, desde meados do ano passado, é a consistência do eleitorado do Lula. É o voto firme, fixo, que o Lula tem. O Lula se mantém, Jair, sempre, em todas as pesquisas, acima de 40%. E aí, claro, nós devemos discutir essa possibilidade, sim, do ponto de vista dos números, das pesquisas. É claro que ainda tem muita coisa a acontecer, inclusive aquela definição real de quem estará ou não na disputa presidencial. E, diante desse cenário, faltando aí pouco mais de quase 6 meses, né, quase 6 meses para a eleição, tendo essa definição, nós teremos um quadro mais exato. Mas o que não muda, Jair, desde meados do ano passado, é a consolidação da intenção de voto no presidente Lula. Ivan, por essa rápida avaliação que você faz, e você diz que é preciso consolidar quem serão os candidatos, mas quando a gente pega os números, a Quest fez uns 4 ou 5 cenários, não é? Quando a gente pega esses números, todos eles apontam que a soma de Bolsonaro, de intenção de voto de Bolsonaro, como de qualquer um dos candidatos, seja Moro, que se vier a ser candidato ainda, que é muito, muito pouco provável, Ciro Gomes, o Leite lá do Rio Grande do Sul, o Dória, a Tebet, enfim, o Janones, se você pegar todos eles, em todas as simulações, a soma desses votos fica ali no empate técnico com o presidente Lula sempre à frente, sempre à frente. Então, quando a gente diz que há a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, são esses dados que indicam isso muito claramente. E como você bem lembrou, não é apenas essa da Quest, mas todas as outras pesquisas de intenção de voto colocam o ex-presidente Lula nessa situação. Um patamar de votos altíssimo, acima de 40%, variando de 40% a 48%, como é o caso de um dos cenários traçado pela Quest nessa pesquisa de ontem, mas aponta, é o máximo que ele chega, 48%, e quando você pega os votos válidos, Ivan, nessa pesquisa da Quest, Lula vai para 51, alguma coisa de intenção de voto, o que garantiria esta candidatura. Evidentemente, isso precisa se consolidar na urna eletrônica, naquela lá que é auditável, que é segura, que tem a foto do sujeito e você pode apertar que só vai sair a foto do seu candidato. Não vai sair a foto de outro não, nem tem ninguém ali filmando para jogar fora depois. Então, Ivan, é este cenário. Agora, é um cenário que a gente já vem com ele há algum tempo. Fizemos alguns comentários essa semana aqui da possibilidade do atual presidente, de onde ele poderia buscar mais votos. Agora, sinceramente, Ivan, eu não creio que esses votos de Lula, inclusive aqueles do Bolsa Família, do antigo Bolsa Família, que hoje é o Bolsa Brasil, que termina no final de ano, os beneficiários desse programa, né, 60, dependendo da pesquisa, acima de 60% votam em Lula, que é aquele percentual entre 0 e 2 salários mínimos, né, que é onde está esse público
que, em sua maioria, hoje não consegue sobreviver com esses R$ 400 e outras ajudas. Então, veja, o espaço de Bolsonaro crescer não é grande, ainda que, já levantamos isso, ainda que todos os votos da chamada terceira via fosse para ele, né, numa decisão de segundo turno, ele perderia, né? E se esses votos, por exemplo, se essa candidatura da terceira via não saísse, já se resolvesse agora, a gente já teria, Ivan, poderia anteceder a eleição, sabe? Mas vamos votar logo aqui, a gente vê, porque não tem mais o que fazer, não tem mais. Mas agora, a gente tem um período interessante que é do debate. O debate político tem que ser feito, não pode ser o debate da força da arma, do revólver, da pistola, de onde eu moro, onde deixo de morar, vá me visitar, que eu mato, que eu faço isso e aquilo outro. O debate é o debate de ideias, o debate de projetos políticos, porque inclusive é isso que a pesquisa indica. Essa pesquisa da Quest também indica, né? 70%, 80% da população brasileira está interessada em saber dos problemas concretos e reais da sua sobrevivência, sabe? Do emprego, né? Da inflação, da comida no prato, da saúde. É esta o grande tema, e a gente tem dito isso desde o ano passado. Desde o ano passado nós temos aqui, talvez tenhamos sido um dos primeiros a dizer, olha, não vai ser o antipetismo, não vai ser a corrupção, porque os dados são claros com relação a isso. E eles têm se mantido, Ivan. Todos os dados têm se mantido. A preocupação é com a sobrevivência, com o emprego, com a inflação, como sobreviver. Enfim, tem mais, né, Ivan? Então, as preocupações são essas. A realidade concreta e os números que as pesquisas indicam. Todas elas são pesquisas de momento. Agora a gente está vivendo esse momento de pesquisa desde novembro, final de novembro até agora. As pesquisas têm se repetido. E a gente repete. Não, a pesquisa é um retrato ali do momento político que a gente está vivendo. Né? Então há uma possibilidade concreta de Lula ganhar. Não está, evidentemente, decidido ou coisa alguma, mas essas pesquisas vêm se repetindo ao longo dos últimos tempos. E, evidentemente, Bolsonaro subiu. Né? Subiu. Inclusive, quando o Moro sai, ele sobe, pega 4%, 5%, que já outra pesquisa também já tinha indicado isso. Não é? Os votos de Moro vão para ele. Mas, Ivan, essas considerações com relação às questões efetivas, há possibilidade de que se mude esse quadro, que se mude há possibilidade de que se mude esse quadro social e econômico, que possa mudar, que possa fazer com que os números, as intenções de voto com relação a Bolsonaro cresçam, ou você acha que fica nesse patamar de 30%, eu acho que não chega a 40%, 30% é hoje que as pesquisas estão dando, eu acho que não sobe muito além disso. Jair, eu quero retomar um pouquinho as pesquisas, os dados das pesquisas, e quero tratar junto contigo dessa sua pergunta, porque é a pergunta que realmente vale, porque é o ponto central da campanha e da nossa sobrevivência. Jair, segundo a mesma pesquisa, 61 dos entrevistados, 61, disseram que o atual 61%. presidente... Isso, 61%. Disseram que o presidente não merece ser reeleito. Então, assim, isso é um número gigante para um final de governo, o último ano, e nós torcemos para que efetivamente seja o último ano de governo. Ele chega muito mal, Jair, uma péssima popularidade. E olha que ele subiu um pouco em vistas do Auxílio Brasil, da pandemia, a sensação de que a pandemia está chegando ao fim, que fez com que silenciasse ali, pelo menos na grande mídia, os desmandos do governo dentro do Ministério da Saúde. Essa sensação de que a pandemia está chegando ao fim, isso também favoreceu o atual presidente. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso que lhe fora favorável, 61% dos entrevistados dizem, olha, não, ele não merece ser reeleito. E, de fato, não merece. A não ser que você faça parte, Jair, daquele pequeníssimo número beneficiado diretamente pela política econômica do governo, que é uma política que prioriza o mercado financeiro, você tem consciência total de que esse governo não merece ser reeleito. Não tem condições de ser reeleito. Aí, avançando mais nos dados da pesquisa. O cenário 2, que é o cenário que eu acho mais interessante, porque é o cenário em que não aparece
o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, Lula tem 45% das intenções de voto. O Bolsonaro tem 31%. No primeiro cenário em que o Moro aparece, o Bolsonaro tinha 29%. Agora, sem o Moro, ele vai a 31%. Então, isso não é novidade para nós, porque ele herdaria votos do Moro, porque se constitui ali naquele bloco antipetismo, né? Naquele espectro ali do antipetismo. Mas veja, Lula tem 45% e Bolsonaro 31% das intenções de votos. Os dois juntos têm 76% das intenções do eleitorado. Já aí é um número muito alto. Por onde caminhará a terceira via? Ela se efetivará como? Porque aqui você tem 76%, aí você desconta os 10%, que é branco, nulo e indeciso, você quebra aí os 10%, você subiu a 86%. A terceira via vai entrar onde, Jair? Vai chegar no segundo turno com 12%? Porque o que sobra para a terceira via de verdade é 12%. 12%. E aí tem mais coisa. Se você soma o voto no atual presidente, a intenção de voto no atual presidente, que é de 31%, mais a intenção de voto total da terceira via, que dá 12%, você tem ali 43%. O presidente Lula já está em 45%. O cenário é tão favorável, Jair, que todos os analistas acreditam que ele é tão favorável, mas tão favorável ao presidente Lula, que não tem como ele se manter assim. Porque é muitíssimo favorável, né? Então, veja, nós já estamos considerando aqui 43% Bolsonaro e terceira via, o que não aconteceria em situação nenhuma, porque assim, nem todas as pessoas que dizem que fazem parte da terceira via ou que querem uma terceira via votarão no Bolsonaro. Esses votos serão fragmentados, inclusive indo para brancos, nulos, indecisos, e talvez caia uns 2 ou 3 ali na conta do presidente Lula. Mas o Lula já está acima desses candidatos. Por isso que é uma realidade de hoje, do momento, a possibilidade do Lula ser eleito no primeiro turno, o que seria excelente para nós, do ponto de vista de nós teríamos ali uns meses que tentaríamos um processo de pacificação, de coalizão, de construção de uma governança. Como será a transição, eu e você conversaremos em outra oportunidade, ou como seria, né? Mas e o cenário econômico? Já o cenário econômico é muito desfavorável. Olha, a matéria de hoje, entre as muitas, é que a inflação, rapaz, a inflação disparou 1,62 em março. É a maior desde 1994. Então, esse cenário econômico, ele não dá indícios que ele melhorará, Jair. E já aí a situação está muito ruim para nós. Do ponto de vista de sobrevivência, está muito, muito ruim. Ivan, tem dois elementos aqui desses dados que você traz da Quest, de que a soma dos votos, a gente já falou sobre isso, eu vou repetir, a soma dos votos de todos, chamado terceira via com Bolsonaro, não chega em determinado cenário, não chega, fica a 2% ainda do presidente Lula. E você diz que as análises aí apontam no sentido de que Lula chegou num patamar que a tendência agora é cair. Eu vejo o contrário, Ivan. Essa é uma outra análise que a gente discorda. Evidentemente que pode cair. Da mesma forma que pode cair, né? Na verdade não digo nem da mesma forma. Pode cair, porque tudo que sobe um dia desce. Isso é já dizia o cientista lá atrás, Zé Newton, como dizia Raul Seixas. Zé Newton já dizia, se subiu tem que descer algum dia. Agora veja, sim, agora os elementos, quais são os elementos que a gente poderia dizer, por aqui pode cair o percentual de intenção de voto de Lula, em função disso, daquilo e daquilo outro. O que a gente encontra, Ivan? E vamos começar a pensar sobre isso. Quais são os elementos que poderiam fazer com que Lula caísse? Agora, os elementos que estão postos, e não é de agora, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Aumento de inflação, aumento do desemprego, né? No mínimo, aumento do combustível, que sobe tudo novamente, né?
Então, veja, não há possibilidade, porque são esses elementos, inclusive, que fazem com que o povo, a massa, a maioria dos eleitores de Lula, lembre do que foi a vida deles durante os governos petistas. De emprego, de comida, de consumo, desculpe, de consumo, como você mesmo diz, e essas pessoas lembram. Eu lembro aqui no Nordeste, o cara trocou o jumento, Ivan, o jumentinho que ele se deslocava para tanger as cabras, o cara trocou numa moto, cara. Era numa moto, não foi um ou dois, não. Eu chegava na casa do Matuto, meu irmão, tava lá, mas cadê o jumento? O jumento tá solto por aí, cara, deixa o bichinho aí, tá descansando. Agora é na moto, agora... Né? Isso não é brincadeira, cara, isso é coisa concreta, e as pessoas sabem disso, sabe? As pessoas sabem como é que era a sua vida e como é que está sendo hoje. E veja, e não está sendo hoje porque tem crise, por conta de pandemia, por conta de guerra, não, por conta de uma política econômica traçada para este fim, sabe? Não há absolutamente nada que não seja pensado, traçado e executado para esta finalidade. Agora, quando chega nesse momento de eleição, o que é que a gente tem? No último ano, aí você tem uma série de benesses do governo federal, como facilidade de empréstimo para quem já está... Para quem está ali, o Bolsa Família que só vai até o final do ano, aumentou, mas aí só vai até o final do ano, com a permanência de Bolsonaro, certamente não terá, porque ele já disse que acabaria com o Bolsa Família e encontrou um jeito de acabar. Não tem sequer orçamento no próximo ano, não entra nisso aí a manutenção desse programa social. Enfim, as pessoas sabem, sabe? E a grande ilusão é achar que o povo é bobo, ou que o povo vai... Né, como dizem, o pobre de direita. Eu não faço esse discurso do pobre de direita, Ivan, porque para isso eu teria que dizer que pobre é uma opção, sabe? E nem todo pobre é alienado, e nem toda classe média é consciente da sua função social, enfim, então não dá para dizer que pobre de direita ou pobre daquilo. Falta muita informação, falta muita educação, falta uma série de elementos que evidentemente o atual governo não tem a menor preocupação com isso. Nem ele e nem aqueles seus que estão lá, os cupichas que lá estão. Né? Em cada ministério daquilo lá, cada um puxa justamente para cada vez mais afundar as condições de sobrevivência da maioria da população brasileira. Quero tocar em outro tema aqui. Você falava da terceira via. Para onde é que vai a terceira via? E me permita a brincadeira. Ivan, uma terceira via, um terceiro caminho, ele vai ter que procurar um canto, porque já tem dois, aí tem uma terceira via, um caminho. Eu estou achando, Ivan, que com o percentual de voto que tem, e que sobra, não é porque tem mais não, porque tem 20% de indeciso, não tem indeciso, não tem coisa alguma, você já colocou os dados aí, 75% já se definiram. Então eu estou achando, Ivan, muito provável que esse caminho da terceira via, eles devam começar a cavar um túnel, mas não um túnel, é para baixo, sabe? Vai crescendo para baixo ali, eles vão cavando para ver se encontra a terceira via. Em algum momento ali eles vão encontrar. Você cresce para baixo, feito buraco. Me parece que é isso que entrou essa terceira via, num buraco. E não porque também por falta, ou melhor, e entrou também por falta de projeto que se contraponha ao que está aí, o que está posto por Bolsonaro. Sabe? A tese desse pessoal da terceira via, excetuando Ciro Gomes, mas Ciro a gente já comentou aqui, ele tem errado na estratégia de campanha dele desde 2018, e os números estão postos aí para confirmar essa tese nossa. Agora, esse outro povo da terceira via são os mesmos de Bolsonaro. Se distingue em algum momento com relação à pauta identitária, à pauta dos costumes, como eles chamam. Se distingue em algum momento. Mas o resto da política econômica, eles não têm o que apresentar, a não ser vou privatizar, vou vender, vou fazer isso, aquilo lá, o preço do combustível continua o mesmo, porque tem que dolarizar. Então como é que vai se diferenciar de Bolsonaro? Então não tem como atrair votos, nem de Bolsonaro, nem de Lula. E Ciro não atrai voto do campo progressista, porque a campanha dele é uma repetição que nem Jair Bolsonaro está fazendo hoje. Sabe? De bater em Lula o tempo todo, de bater no PT, de bater na corrupção, de coisas que já não estão na pauta. Eu não sei como é que Ciro, um sujeito extremamente inteligente, disso ninguém tem dúvida da capacidade intelectual e mesmo administrativa de Ciro Gomes, já passou por vários ministérios, já passou por governo de Estado, é inegável a capacidade de Ciro Gomes. Agora, não sei, Ivan, como é que alguém com a capacidade de Ciro e da equipe dele
continuam batendo em algo que não vai ter resultado. Essa é uma hipótese, não estou fazendo afirmação. A hipótese para mim, para que isso resolva, Ivan, é você fazer política com raiva. Não estou dizendo que é ódio, raiva, sabe? Política não se faz com raiva, sabe? Política você tem que pensar, como o xadrez, você é enxadrezista, eu não sou. Mas você vai ser, por exemplo, que o xadrez você tem que ter muita calma, você tem que pensar em todos os... Não é algo, se você for jogar com a cabeça quente o xadrez, numa parada, numa jogada, o cara te devora. E a mesma coisa tem Ciro Gomes, tem sido Ciro. Para mim é raiva de setores do PT, raiva de uma série de questões, e que leva a fazer isso. Política, sabe? Política é que nem namorada, vou usar aqui aquelas coisas de Lula. Política é que nem namorado, cara. Você não adianta brigar, não. Tá? Não adianta brigar com a namorada, com a mulher, em casa, com as coisas, porque você vai ter que voltar lá, sabe? Se a questão for que não dá mesmo, tá? Então você se separa. Vai para um canto e deixa de fazer. Mas política tem que ser feito com amor, com carinho, pensando nas coisas, porque se você vai com raiva, você se acaba, cara. É feito em casa. Briga com a mulher em casa para tu ver. Briga para tu chegar em casa e tu vai ver como é que a coisa ainda fica pior. É por aí, Ivan. A terceira via tá nessa... Só tem esse buraco aí para tentar chegar mais adiante. Agora cavando para baixo, né? E Ciro, infelizmente, se perdeu, já dissemos isso, há bastante tempo se perdeu na forma da campanha dele. Não é nem no conteúdo, o conteúdo tem um conteúdo consistente, o programa de reconstrução nacional, nacionalista que ele apresentou e que tem debatido, é um programa viável sobre vários aspectos, mas a forma, para mim Ciro está perdendo na forma, né, de querer tirar voto, nem os de Moro ele conseguiu, imagina. Certamente, Jair. Nós já dizíamos lá em janeiro que a terceira via tinha que disputar o voto com o atual presidente, porque está no campo, no espectro do bolsonarismo, não está no campo progressista, no campo de esquerda, não está. E aí montaram uma estratégia completamente equivocada, e bem, de lá para cá nós vimos o que aconteceu. 76% das intenções de voto estão consolidadas. O que eles farão agora, que anunciaram aí que apresentarão o nome único da terceira via, eu quero muito assistir essa apresentação, viu, Jair? Quem será o nome da terceira via que vai aglutinar todos os votos da terceira via? Isso daí é um sonho, é um delírio, né? Só existe para eles disputar o voto em um campo, e neste campo eles perdem, e perdem muito. Ivan, para a gente encerrar esse extra de hoje, de agora, esse xadrez político de agora, dizendo que há possibilidades de Lula vencer no primeiro turno, eu quero dizer o seguinte: a terceira via teve 3 anos e meio para construir uma alternativa. Teve 3 anos, porque em 60 dias você não consegue fazer isso. Em 3 meses, 6 meses você não consegue fazer isso. Teve 3 anos para construir a alternativa. Não construiu. E não construiu porque ela se envolveu diretamente na eleição de Bolsonaro. Ela não conseguiu sair de Bolsonaro, sabe? Eu acho que aquele ex-deputado que saiu de cena, cara, que foi presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, eles poderiam, a partir dali, a partir de Maia na presidência da Câmara, ter construído um projeto alternativo ao bolsonarismo. Sabe? Se perdeu muito ali, se perdeu muito, não é? Inclusive a possibilidade que depois o Maia reconheceu que deveria ter feito isso antes, de ter tirado por tantas barbaridades cometidas por Bolsonaro, ter tirado ali com tantos pedidos de impeachment que tinha. Então eles erraram e poderiam ter feito ali uma mudança que, ao meu ver, seria muito benéfica ao país, sabe? Eu não quero aqui considerar mesmo João Dória, mesmo a Tebet, mesmo algumas figuras ali da terceira via como Bolsonaro. Na verdade, eu acho que, inclusive o próprio povo brasileiro está dentro, é o pior presidente da história da República desses últimos tempos, né? E nós nos filiamos também a esses que pensam dessa forma. Então, a meu ver, durante esse período, qualquer outro que viesse de onde fosse, seria melhor para a gente, seria melhor para o povo brasileiro. Talvez nem para mim nem para você, mas para o povo brasileiro de uma forma geral, e para a própria segurança das instituições brasileiras, seria melhor, sem sombra de dúvida, do que a gente vê nessas ameaças, inclusive ameaças
de morte, sujeito que bota bala em arma, o outro que mostra o code. Rapaz, você está vivendo no faroeste, né? Acham que aqui é faroeste, que você pode tudo e bota uma arma na cintura e vem cá, vou lhe pegar. Meu irmão, sinceramente, é essa herança que fica do bolsonarismo, Ivan. Violência, fome e miséria. Infelizmente é isso. Meu amigo Jair, um grande abraço, um abraço enorme a todos e todas que nos assistem, que nos escutam.